Que alegria estar aqui nessa live com você. Hoje vamos conversar sobre crenças limitantes que travam a nossa vida, a nossa prosperidade. E o que fazer para a gente ressignificar essas crenças e superar. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Charlene, que vai falar da sua experiência, viveu na pele. E eu também vivi umas crenças limitantes religiosas muito fortes em mim e travaram minha vida. Só que antes de chamar a Charlene, eu só quero falar pra você o que é essa tal de crença limitante. Boa noite, vai chegando, coisa boa, tem gente aí. O que são as crenças limitantes? São pensamentos que a gente toma como verdade, mas que no fundo são falsos. E são percepções que regem a nossa vida. E o que acontece? Essas crenças, elas são instaladas durante toda a nossa vida, mas lá do 0 aos 7 anos é mais forte ainda. Por quê? Porque a nossa mente, a mente da criança, ela chega assim mais limpa, mais pura, e tudo que o pai, a mãe, o cuidador vai falando, vai assimilando. E muitos fatores influenciam essas crenças da gente limitantes, que são o lugar que a gente mora, o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, a escola, os amigos que a gente conviveu, tudo isso vai moldando a gente. É como se a gente fosse instalando aplicativos, apps na nossa mente, e alguns não são úteis e acabam prejudicando a nossa vida. E hoje nós vamos falar dos que prejudicaram a nossa vida e o que fazer para ressignificar e superar isso. Agora eu vou chamar a Charlene aqui, nessa pequena introdução. Charlene, minha xará, gente, o Charlize e Charlene, a gente pode até fazer uma dupla sertaneja. Dá o pedido aqui, Charlene, para participar da live. Peraí, já achei aqui, peraí. Achei. Vem na dupla. Eu sou da terapia do amor e ela é da numerologia. Então a gente se completa aqui. Ai, coisa boa. Chegando, vou beber uma aguinha. Vamos ver se vai. Às vezes dá uma travada. Aê! Oi, Charlize, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Charlene? Seja muito bem-vinda. Que alegria estar aqui. Que honra! Adoro minhas convidadas. Muito feliz. Também estou muito feliz de estar aqui. Uma honra para mim também estar participando com esse tema, né? Que é tão comum e a gente acha que não é e que fere tanto a nossa existência. E é tão complexo que a gente se prejudica tanto, né? E não enxerga o quanto essas crenças estão regendo a nossa vida. E eu quero que tu fale para mim um pouco, conte a tua história, né? Tu era uma pessoa religiosa antes, conta um pouquinho para nós como que era antes de tu ir para numerologia, como é que foi a tua infância? Então, eu não me considerava uma pessoa religiosa, na verdade, né? Eu tenho raiz dentro da Igreja Católica, né? Nasci num lar católico e as minhas avós eram muito, tanto por parte de pai como parte de mãe, elas eram muito dedicadas, assim, a estar na missa todo domingo, né? Tá fazendo novena, todos esses rituais que eram feitos dentro da Igreja Católica. Minha mãe já não era tão assim, mas a minha mãe, ela tinha uma busca intensa, né? Ela passou a vida toda dela numa busca pela espiritualidade, porque ela já não entendia muito bem, ela não conseguia se conectar muito bem com o catolicismo e ela estava buscando algo. Então, a minha infância toda, eu passei vendo minhas avós, minha família toda, muito firme dentro da religião católica, e a minha mãe procurando loucamente muitas coisas, né? E aos 14 anos, eu decidi
romper com o padrão familiar, né? Porque a minha mãe, ela ia em várias igrejas, várias religiões diferentes, mas ela não ficava, vamos supor, fixa numa igreja só. Numa igreja, então ela estava sempre procurando algo que ela não encontrava. Aos 14 anos, eu decidi romper com uma tradição familiar e comecei a ir para a igreja evangélica, né? Até foi um choque, assim, para toda a minha família, foi um choque, assim, que eles falavam, meu, como que você vai fazer isso? A nossa família toda é católica, quem é católico que está certo. E eu tinha isso também dentro de mim, que o católico era certo. Daí, quando eu fui para a igreja evangélica, eu levei essa crença comigo, né? Que o que estava certo era a igreja evangélica. Então, eu tinha um padrão religioso muito forte, mas eu não me considerava uma pessoa religiosa. Eu me considerava uma pessoa muito mente aberta, muito compreensiva, muito amorosa com todos. Então, eu nunca me enxerguei uma pessoa religiosa. Só que dentro da igreja evangélica, aquela devoção que eu via minhas avós tendo e aquela busca que a minha mãe tinha, se fortaleceram dentro de mim. Então, eu precisava sim estar, pelo menos uma vez por semana, eu precisava estar dentro da igreja e eu precisava estar tendo todo aquele movimento que eu via minha mãe fazendo, que ela ia em ela fazia campanhas em várias igrejas diferentes, mas eu fazia dentro de uma igreja só e eu precisava, e aquilo se fortaleceu muito. Então, eu ia na igreja, pelo menos, se eu não fosse uma vez por semana, eu me sentia muito mal. Era uma culpa muito grande, sabe? Era aquela falta, aquele desespero, como se eu tivesse descumprindo as normas que eu tinha comprado. Para você ter uma ideia de como eu era tão religiosa, quando eu ia na igreja, por um acaso, o pastor não tivesse, ou um filho de pastor não tivesse lá, eu achava um cúmulo aquilo, eu achava assim, tipo, uma coisa, eu ficava escandalizada, né, que as pessoas, assim, da frente da igreja iam menos, né, tanto o pastor como os filhos de pastor, às vezes, iam menos na igreja que eu, e aquilo me escandalizava muito, assim, internamente. Deixa eu só pegar uma parte que eu achei interessante pra gente, que é uma reflexão que pode fazer para nossa vida, né? Tu quis fazer diferente da tua avó e da tua mãe, tu quis ser diferente na tua mente. Só que tu foi para a igreja evangélica e tu fez igualzinho ou até mais intenso, né? A questão de repetir padrões, né? E como a mente da gente, ela engana a gente, porque a gente muitas vezes, eu vou ser diferente, eu vou fazer do meu jeito. Só que é só para brigar, para uma adolescente, né? Tudo faz parte também, né? De querer a sua identidade. Mas, na verdade, é a mesma coisa, só que com outro nome, com outra rotulação. E é engraçado. A mesma coisa. É a mesma coisa. Honrei mesmo, né? Como você falou, por mais que eu tentasse me enganar que eu estava tendo comportamentos diferentes, mas eu estava honrando, sim, um padrão familiar. E por mais que eu olhasse para minha família e falava assim, eu sou diferente deles, mas o padrão é o mesmo. O padrão não, a gente, como fala, a fruta não cai longe do pé, então eu não quebrei nenhum padrão, né? Eu continuei seguindo o mesmo padrão de religiosidade, o mesmo padrão de culpa, né? Caso eu não pudesse estar frequente, o mesmo padrão de julgamento, né? Levei aquele julgamento, todos que estão fora do lugar onde eu estão errados. Então, levei tudo junto. Não teve uma mudança, assim, né, de paradigma. Não, e tu sabe que uma maneira da gente olhar para nossa vida e ver se a gente não faz isso é a emoção que a gente sente, né? Porque tu fez isso e tu não te sentia bem, tu te sentia culpada, tu te sentia incomodada, tu te irritava. Então, esses sentimentos negativos que a gente tem, eles vão nos nortear, assim, tá errado, não tá legal. Tu tá indo num lugar que é bom, mas isso não tá com
condizendo com o que eu estou sentindo. Então a gente tem que estar sempre atenta se a mente acha que está certa, porque a mente está ali na crença, está no hábito, está mentindo, né? Mas o sentimento é de ruim, é de culpa, é de raiva da mãe, vem aquele turbilhão de emoções que a gente não sabe o que é, né, Charlene? E isso aí vai travando, vai enchendo o copo até que vai chegar uma hora que vai explodir. É uma coisa que eu entendo hoje, mas que antes eu não entendia, né? Porque quando a gente está dentro tanto na igreja católica como na igreja evangélica, a gente não quer ser religioso. Ninguém quer se falar, você é religioso. Ninguém fala, não, eu sou muito religioso. Ninguém quer ser religioso porque sabe, as pessoas dentro da igreja sabem que a religiosidade é prejudicial. Só que a gente não tem uma régua para medir até que ponto que eu sou religiosa, até que ponto que eu não sou. Dentro das igrejas se fala muito em não ser, em quebrar a religiosidade, mas não nos ensinam como que vai ser feito isso, ainda mais dentro da religião, né? Então eu cansei de ouvir várias pregações falando, né, de quebrar a religiosidade, mas a gente quer quebrar a religiosidade com as próprias ferramentas da religiosidade. E isso não dá certo. E naquele momento eu não entendia isso. Quando se falava em quebrar a religiosidade, eu olhava para a minha régua, né, para a régua que eu me media, eu falava, não, eu não sou uma pessoa religiosa. E doeu, né, para mim identificar e ver que realmente eu seguia um padrão comportamental e que essa religiosidade tinha que ser quebrada em mim. Por quê? Porque a religião, na verdade, ela não faz mal, né? É a religiosidade que faz mal. A religião nos religa, né? É uma religação, nos religar a Deus. Agora, a religiosidade, você entrar dentro de um paradigma e esqueça o mundo, só o meu paradigma que está certo, isso é prejudicial. Então, eu olhar para até que ponto me faz bem, até que ponto não me faz bem, então foi um processo muito doloroso. E eu sempre falo, quando eu falo assim, a gente tem tantas crenças, mas quando a gente fala em crença de religiosidade, é uma coisa assim que é tão difícil de se quebrar, porque você vai num lugar que te faz muito bem, que te eleva só, né, que te eleva, que te fala, te mostra um caminho para você seguir, mas também depende quem está te mostrando esse caminho, tá te jogando crenças ali e você e a gente acredita naquela autoridade, né? Então, depende de quem está falando aquilo ali, você vai absorvendo tanto o que te faz bem quanto te faz mal. E daí, como que aquilo está tudo tão misturado? Como que você se identifica? Eu sou uma pessoa religiosa e essa religiosidade me prejudica. E o quanto, né? E só para complementar, o quanto que o discurso dos religiosos, né, distorcem o que está escrito, o que Jesus pregou, né? Porque eu já fui religiosa por muito tempo, assim, eu fui, acho que quase 30 anos, porque a minha mãe botou todo mundo na igreja, Deus livre se não fosse. O meu pai não queria ir, tu tem que ir, levar meu pai dormia nas missas. A gente tinha que ir, a minha irmã saía e ela ia lá buscar. Minha mãe bem controladora, né? E na verdade, muitos discursos, quanto que tu escuta a gente escuta a passagem, é bonita, e conforme a oração do padre, do pastor, a coisa distorce, né? A pessoa puxa para o outro lado. E até que ponto essa interpretação ela vai dando um nó na mente da gente, tá? Mas se Jesus está falando uma coisa e esse padre está falando outra, e agora, gente? E eu já li muito na igreja, também já fui bem de ler, de ajudar, tudo, né? E daí vem aquilo muito do serviço, né? De ajudar ali e de, às vezes, escutar coisas que, meu Deus, é pecado, né? Se você tá em pecado, não comungue. Eu já escutei coisas assim. E tu pensar, gente, agora eu não aceito mais, mas eu já aceitei isso por muito tempo. Quanto isso
E é um inconsciente coletivo, né? É uma crença assim, que está muito forte, arraigada também na nossa sociedade. O catolicismo é muito forte. Agora está diminuindo bastante, mas a raiz, né, muito forte, né, Charlene? E é o que eu falo para o pessoal que faz a mentoria comigo sobre o perdão, das memórias que a gente guarda, que não são nossas, muitas não são nossas. A gente carrega memórias no nosso padrão genético, no nosso DNA. E se for ver, né, essa nossa ancestralidade, os nossos ancestrais, as memórias que a gente traz, que o cristianismo traz, tem muita memória para limpar, né? Porque Jesus falou uma coisa, os discípulos vieram trabalhando alguma coisa, pouquinho tempo depois, foi 150 anos depois, estava todo mundo louco, fazendo tudo coisa errada. Então, quanta morte, quanta destruição, quanta ganância, né, vem dentro. Então, nós que nos consideramos cristãos, nós temos um trabalho muito grande de limpeza de memórias aí, para trabalhar, para transmutar dentro do cristianismo, coisas que ainda continuam acontecendo. Porque quando eu estava inundada na minha religiosidade, muitos julgamentos que eu tinha, eu colocava como opinião, né? Não como um julgamento. Eu não me colocava assim, eu estou julgando as pessoas. Não, essa é a minha opinião. Só que a minha opinião era pautada no julgamento, né? Então, quando foi que eu olhei para mim e falei, nossa, eu sou religiosa, né? Foi quando eu comecei realmente a olhar os meus resultados, e ver se todos aqueles sentimentos que eu tinha, inclusive durante as minhas orações, se elevavam à minha vibração. Porque por muitas vezes, devido ao meu julgamento, das minhas opiniões, eu fazia algumas orações desejando mal para as pessoas. E querendo que Deus fizesse esse mal. Que Deus fosse lá e fizesse a justiça, que Deus, né, trabalhasse com a mão forte dele de alguma forma que mostrasse que eu estava certa de alguma forma, né? Então, por isso que tá muito misturado. Você tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins, e é só expandindo a consciência, é só esse ato de expandir a consciência, de se olhar de fora, de sair dessa identificação com o ego, para poder se enxergar realmente, ver até que ponto isso é bom, a partir desse ponto isso já não agrega, já não eleva mais minha vibração para transformar essa memória em algo negativo, em algo positivo. E que bom que tu tem o teu trabalho no YouTube, né? Com o Ho'oponopono, né? Faz todas as meditações diárias. E acho bem legal isso de poder limpar, porque é bem isso. À medida que a gente vai expandindo a consciência, eu fiz o meu mapa de nascimento contigo, e à medida que eu fui me propondo a olhar para as minhas emoções, olhar mais profundo, vai vindo as cenas de coisas que tu nem tem mais, nem cenas da igreja, cenas do passado, que estão lá no subconsciente da gente, atrapalhando a nossa vida, a gente nem percebe. Mas quando que a gente consegue esse acesso é quando a gente começa a buscar as terapias, a buscar a oração. Eu também faço as afirmações, palavras de poder. Por quê? Porque eu sei que se eu não ficar o tempo inteiro, antes de dormir, escutar, tô lavando a louça e escuto a meditação, afirmação, o meu subconsciente, a gente está tampado, não quer mexer naquilo, tem medo de mexer naquilo. E meditar, afirmar, Ho'oponopono, todas essas técnicas, elas vão ajudando a gente a perder esse medo e liberar essas memórias de dor, que estão ali, né, Charlene? Não tá perdido. A gente acha que tá, mas não tá perdido. Tá ali preso no concreto, incomoda e uma hora vem à tona. Então, para mim é muito forte. E a gente vivencia, né, todos os dias da nossa vida dentro do nosso subconsciente. Então, independente né, o que acontece, muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente está com raiva, a gente não sabe nem por que está triste, a gente não sabe por que está estressado, por que tenta fazer alguma coisa e não dá certo.
justamente por essas vivências que a gente tem que trabalhar desde a nossa infância, desde a nossa gestação. Hoje eu trabalho com numerologia e olha só como que quebra, como que tipo rompe, né, com esses padrões, porque era algo que eu olhava e era algo que eu tinha um julgamento muito grande. Todas essas terapias alternativas era algo que vinha para mim como algo diabólico, né? Só podia ser coisa do diabo, é magia, é feitiço. Só que eu não me propunha a estudar isso, justamente pelo medo. Se alguém falasse para mim sobre numerologia, ou até sobre o reiki também, né, que dentro das igrejas, né, tem tantas orações com imposição de mão, né, e o reiki, né, impondo as mãos para mim, eu já ficava assim, não, dentro da igreja é uma coisa divina, fora da igreja é diabólica, né, então esses paradigmas, o que é de Deus, o que é do diabo, né? Muito forte. Que vinha muito forte e era algo, como eu falei, eu não me abria para esse conhecimento, eu não me permitia. Quando eu identifiquei, eu sou uma pessoa extremamente religiosa e eu preciso quebrar esse padrão de religiosidade, eu comecei a enfrentar os meus medos, a ler livros, né, que eu não leria, a estudar coisas que eu nunca estudaria, inclusive a filosofia, inclusive para mim o negócio era tão profundo que a filosofia para mim era algo diabólico também, que era algo que não pertencia a Deus, porque todo mundo que estudava filosofia se afastava de Deus. Era uma coisa que eu tinha, era uma crença que eu tinha. Filosofia é uma coisa, e filósofo, conversar com filósofo, estudar filosofia, ler um livro de filosofia, eu corria longe. Porque isso se reforçou essa crença que quando eu era adolescente também, uma amiga minha da igreja começou a estudar filosofia e saiu da igreja. E não quis colocar o pé na igreja mais. Daí aquilo eu falava, nossa, se eu pegar qualquer coisa, ler qualquer coisa, estudar qualquer coisa de filosofia, eu vou sair da igreja, porque olha o que aconteceu com a minha amiga. E aquilo fortaleceu essa crença. Quando eu vi que essa questão de ser muito religiosa, né, e eu tinha muito medo, e a religiosidade também nos traz muito medo, não vou fazer isso porque não é de Deus, não vou fazer aquilo porque não é de Deus. Né? Daí qualquer coisa errada que acontecer vai ser porque eu fiz isso. Se eu ler esse livro e bater meu pé, é porque eu estou lendo o livro. Sabe? Umas coisas assim. Então, as ações eram todas pelo medo. Então, nesse momento, quando eu vi que o medo era muito grande, que a religiosidade era extrema e que eu não conseguia, e que eu estava ali engessada naquela religiosidade, e para que eu pudesse sair dali, o movimento teria que partir de mim, né? Não seria externo, teria que partir de mim, começar a quebrar esse gesso para que eu pudesse ter esse movimento. Foi que eu comecei a estudar terapias alternativas, filosofia. E começou com as terapias? Faz tempo? Ou faz uma década? Faz pouco tempo. Foi em 2000, no finalzinho, da metade de 2019 para frente. 2019 eu comecei a me abrir para esse conhecimento aí. Que legal. Foi uma vida toda. E eu perguntava assim para Deus, nas minhas orações, assim, eu perguntava, por que as coisas não dão certo? O que eu estou fazendo de errado? Me mostra, né? Daí, de vez em quando, aparecia um vídeo, eu corria do vídeo, um livro chegava na minha mão. Eu botei fogo em livro de filosofia, porque era coisa diabólica. As pessoas, né? Então, a resposta chegava para mim. Eu recebia, nossa, obrigada, vou ler sim, né? Ganhando de presente, né? Deus mandando as respostas ali e eu botava fogo. Né? Em 2011, eu lembro que eu assisti pela primeira vez aquele filme O Segredo, sabe? Começou a surgir aqui, e naquele tempo eu já questionava por que isso acontece, já fazia tempo que eu estava questionando, olhando,
tendo alguma coisa acontecendo na minha mente, eu vendo o padrão religioso e as coisas não se encaixavam, sabe? E eu perguntava para Deus por quê, porque em 2011 apareceu aquele filme O Segredo, e eu assisti o filme. Eu assisti o filme e eu falei, nossa, isso seria tão lindo se não fosse diabólico, né? Então, eu assisti e continuei vivendo mais 8 anos num sofrimento. Foi bem difícil, assim, passei muitos momentos de dificuldade, até que chegou num ponto que eu não aguentei mais, comecei a romper com vários padrões, assim, e foi muito doloroso, realmente não foi fácil. Por isso que hoje eu trabalho e o meu foco são pessoas, o meu foco do meu trabalho são mulheres com raízes cristãs que estejam aí no caminho, né, da expansão da consciência, que tem essa mesma dúvida que eu tinha, né, para mostrar para elas que não tem problema, que a gente continua, a gente se conecta muito mais com Deus, né, a experiência é muito mais leve, porque antes todo o meu comportamento era pelo medo, né, pode ser que eu vá para o inferno, e a luta, e a guerra, né, guerreando todo dia eu tinha que levantar e lutar contra o diabo, né, e saber que ele estava ali de pé, pertinho da minha cama, esperando eu acordar para a gente começar a nossa guerra. Então, até teve um tempo que eu orava, eu falava assim, meu Deus, eu não aguento mais lutar, eu não aguento mais, me leva, eu queria ser levada, eu queria que Jesus viesse, me levasse daqui, porque eu estava fazendo tudo certinho para mim sair desse planeta, né? Mas eu ficava só nessa guerra, eu não aguentava mais. Então, eu escutei. Fez, trancou, vai voltar. Ai, volte. Voltou. Voltou, eu escutei, foi na metade de 2019, né? Eu escutei, uma voz falou comigo mesmo que por que eu queria tanto guerrear, por que eu queria tanto lutar, né? Que o tempo de guerra tinha acabado, que agora era o momento de curar as minhas feridas. Que legal. Então, aí eu falei, opa, curar as feridas? Então, foi o momento que eu falei, então não preciso mais lutar. E comecei a entender que eu precisava cuidar de mim, né? E foi tudo meio misturadinho aí. Eu quero trazer 2 coisas da minha história que foi falando e eu já tinha pensado em trazer esses conteúdos aqui, né? Que eu tinha 2 questões, um preconceito muito forte, uma crença limitante muito arraigada em mim, com questões de reencarnação. A minha mãe, olha só, minha mãe católica fervorosa, ela, como eu e minha irmã, a gente sempre brigou, sempre se deu mal. A gente, desde pequena, a gente já se dava mal, assim, eu sou 5 anos mais velha que ela, né? E o católico, pelo menos a minha família, né? Quando ele é muito fervoroso, mas ele não tem resposta para tudo, ela vai no padre, o padre diz que não sabe por que elas brigam se desde pequenininha, né? 5 anos de diferença, desde os 5 anos de idade eu já brigava com eu já tinha implicância com ela desde pequena, já tinha uma relação difícil, minha irmã já era conturbada ali, não tinha explicação, né? Não, ela ia onde? Vamos ser espírita, porque daí os espíritos vão trazer alguma resposta no encontro, né? Porque daí a gente busca quando a gente não encontra na religião. E eu lembro que eu era adolescente, eu falei pra ela assim, eu não acredito que tu foi no negócio de espírita. Não, ela me levou, eu me lembro de ir também, 2 vezes de espírita, levar a receber passe, foi super bom. Mas a minha mente era tão preconceituosa, era tão cheia de paradigmas, que eu falava assim, o que eles estão fazendo aqui, gente? Que esses loucos? Eu digo assim, eu não acredito que tu acredita em reencarnação. Que vergonha, mãe. Tu tá em um lugar desse, você tem vergonha de ti. Então, eu olha como é forte isso. Como que pode, né? Eu com 13 anos ser contra uma coisa que eu nem sabia por que eu era. Nunca fizeram nada pra mim. Então, é algo muito forte, assim, que a gente, eu não acredito em reencarnação. Mas nunca estudou, mas nunca foi aprofundar pra ver. Então, por que a gente não acredita? Porque é a minha opinião, mas não era a minha opinião. Enfiaram essa opinião na minha cabeça. Eu escutei alguém e peguei como verdade para mim. E tu falou de um outro ponto também que eu quero trazer aqui, oração.
Charlene, eu fiquei acho que uns 15 anos da minha vida rezando o terço todo sábado. Eu era de grupo de jovens, todo sábado eu tinha que chegar 1h30 do sábado. Ai, que saco, tem que rezar esse terço. Rezava o terço, ajudava a organizar no terço e tal. Rezava lá e eu rezava aquilo pensando, ai, que saco esse terço. Ai, que não sei o quê. O que eu tô fazendo aqui? Então, a minha conexão era um papagaio. Eu era um papagaio e nem me dava conta. Mas assim, ó, tô de bem com Deus, né? Fiz o que mandaram fazer, tô fazendo. Então, pra gente se dar conta, o que a gente faz, é eu que faço, é eu quero ir, eu gosto, aquilo faz sentido pra mim, ou eu vou porque mandaram ir, porque se eu não for, né, o padre vai reclamar, minha mãe vai me incomodar, eu vou pro inferno, né? Então a gente tem que estar muito atento, porque eu ia todo sábado rezar o terço, gente. Eu ia lá, mas tipo assim, era um sacrifício para mim, né? E hoje eu sei que, na verdade, a melhor oração é a do coração, né? Não precisa nem fazer uma oração. Deus nem precisa para tu te conectar com seres de luz, com Nossa Senhora. Hoje eu fiz uma meditação de Iemanjá. Hoje é dia 2 de fevereiro, é dia de Iemanjá. Fiz uma meditação, achei super bom, me conectei. Nunca tinha me conectado tão... Eu ia lá acender a vela, mas nunca tinha me conectado afetivamente, emocionalmente. Então, para a gente ficar atento, né, Charlene? O que a gente anda fazendo porque é nós ou é porque enfiaram? Ah, não, a gente não sabe quem enfiou, porque a mente, ela capta. Daqui a pouco foi uma frase de alguém que ficou ali. Foi uma, sabe? A mente, ela vai criando, os aplicativos estão ali, a gente nem sabe às vezes que eles estão lá. Que nem o celular, às vezes a gente tem que resetar o celular, tirar tudo, porque a gente não sabe qual foi o aplicativo que bichou lá o nosso celular. Então a mente é a mesma coisa, né, Charlene? É a mesma coisa. Impressionante. É a mesma coisa. Por isso que eu gosto tanto do Ho'oponopono, porque a gente não precisa saber o que está lá dentro, né? Você só precisa ver o resultado externo e sentir. Você sentiu, você já se conecta com Deus e pede, né? Porque com as palavras-chave do Ho'oponopono, porque ele sabe exatamente qual que é a memória que está trazendo aquele resultado negativo, ruim, triste, né? Então, né? Porque nem sempre a gente está com contato, né? Além das terapias que a gente faz, mas nem sempre a gente está com contato ali com o terapeuta, ou pode estar ali com o terapeuta, né? Então, a filosofia do Ho'oponopono salvou minha vida, eu falo assim, salvou minha vida, me ajudou, assim, num momento porque até então, é assim, ó, tirou seu chão. Quando você expande um pouquinho a consciência e você fala, poxa, tá errado, você perde seu chão, né? Você vive ali praticamente, né? Eu esse ano vou fazer 40 anos, então tipo assim, você vive, eu estava com 38, se eu não me engano, você vive quase 40 anos num padrão, né? E daí você se engana achando que você está fazendo algumas coisas erradas. De repente você se permite olhar para fora da caixinha e você descobre que você está numa caixa e você precisa sair dela, é assim você perde teu chão. Você constrói um mundo para você dentro de um lugar minúsculo, né? E de repente Deus cresce, Deus já não tem mais trono, ele cresce, ele tomou conta do trono, ele tomou conta da direita, da esquerda, ele tomou conta do universo inteiro, e do mesmo jeito que ele está no universo inteiro, ele não tem um lugar só, que você fica procurando lugar, né? Qual que é o lugar de Deus? E daí você descobre que não, né? Porque por mais que é pregado isso dentro da igreja, Deus está, né, em todos os lugares, pode todas as coisas, sabe todas as coisas, a gente fica tentando entender, mas como, né? Se ele está no trono, se ele está no céu, como que ele está aqui, como que ele está lá, como que ele está acolá, né? Você fica assim, é uma coisa que não se encaixa, sabe? Porque se ele está no trono, não tem como ele estar em todos os lugares. E se ele está em todos os lugares, então ele saiu um pouquinho do trono, né? Então, essa forma, né, que explicaram para os nossos antepassados, para tentar explicar a grandeza de Deus, traz muita confusão para a cabeça da gente, né? E, de repente, quando você expande um pouquinho, você meio que perde seu chão, você tem que aprender a viver de volta, você tem que aprender a viver uma vida, daí que você acorda, você fala, poxa,
eu preciso aprender a viver conforme as leis que realmente existem, que a gente precisa aprender. Você aprende as leis para aprender a viver e saber que realmente Deus, ele é misericordioso e todas as respostas estão aí. Então, hoje quando eu vejo as terapias holísticas, hoje quando eu vejo, quando eu conheci a numerologia, tantas respostas que chegaram para mim, que foram questionamentos também da minha vida toda, né? E que há 5 anos atrás, jamais eu estaria aberta para esse conhecimento. Jamais, jamais. Eu preferia viver no sofrimento que eu estava do que negar a Cristo, me abrindo para um conhecimento que é científico e milenar. Com certeza. E como assim a gente vai vendo que não tem, quando a gente expande a consciência? Eu também. Eu fui no Reiki, eu também era bem parecido, assim, algo muito forte, né? E depois eu descobri que Jesus, Reiki é uma passagem de energia. Jesus, o padre, quando levanta a hóstia lá, coloca a mãozinha, ele tá canalizando energia para todo mundo. Jesus fazia isso também, ele botava a mão, as pessoas se curavam, ele canalizava energia, era a fé da pessoa, mas ele canalizava também energia. Então, não tá nada separado, né? Tá tudo junto. E daí fica uma coisa assim, eu não sou budista, então eu não vou querer saber do Buda. Só que o Buda, ele não fez o budismo. O budismo quem fez foram os homens. O Buda, ele veio que nem Jesus, trazer uma filosofia, um jeito de ver a vida, né? Então, estudar a história desses mestres é estudar uma sabedoria superior e não algo... eu sou católica e não posso ver do budismo, ou não posso saber do Allan Kardec, porque o Allan Kardec, ele fala de espíritos, né? E sendo que a gente é um ser espiritual, né? Se a gente acreditar só na matéria e que a vida termina aqui, é algo muito limitado. Sabe? Eu me vejo assim, muito assim, é o tridimensional, né? Maria ali naquela estátua, era coisa muito longe. E não foi o que Jesus veio pregar, não foi o que o Buda trouxe, né? É a coisa de ser próximo, é a coisa do amor, né? Incondicional. Então a gente enfeita, é uma coisa tão simples, né, Charlene? Mas a gente complexifica tanto, né? A gente bota tantos adornos na frente. E tem que ser isso, tem que ser bonito, tem que, né? A forma, né? Tem que cantar bem, né? Eu era muito preocupada com a forma, sabe? Tem que estar com a roupa direitinho, tem que ir bonita para a igreja, tem que ler direito. E, na verdade, a forma, Deus não tá nem aí, né? Não adianta nada estar perfeita, linda, maravilhosa, com anel, com coisa, se teu coração tá bichado, né? Tá na treva mesmo, né? Tá perdido. Então não adianta. Não conecta, né? É desconexo. Então... E a forma para a gente romper e se identificar mesmo, será que existem crenças, né? Tem muitas crenças financeiras dentro da igreja, das igrejas, da religião, né? Das religiões, não só o cristianismo, né? Mas outras religiões também trazem crenças, limitações financeiras, né? E faz com que a gente não tenha resultados, porque elas estão enraizadas de relacionamentos também, crenças, né? Traz dentro de nós os preconceitos que a gente precisa trabalhar. Então, o que eu olho para mim hoje, para avaliar se existem ainda crenças a serem quebradas e como que eu posso quebrar elas, sempre qual é o meu comportamento? Eu estou me comportando pelo medo, né? Ou pelo amor, pela coragem, pelo desejo? E outra coisa também como que Jesus se comportaria, né? Eu uso muito a consciência de Cristo para moldar os meus padrões. Faz parte do pilar da minha vida, né? Então, eu olho, Jesus, ele não era preconceituoso, Jesus, ele não era orgulhoso, Jesus, ele não era vingativo, ele não é assim.
Então, nós precisamos ter a consciência dele, né? Então, mediante qualquer situação, o só por hoje, né, é não julgar. E é o que a gente faz com frequência, né? O julgamento. E é justamente o que a gente não pode fazer. E o julgamento faz muito parte da crença religiosa. Então, Até olhar para si... é muito forte, né? A questão até da roupa, né? De autocuidado, né? É muito forte. Isso, claro que as coisas estão evoluindo a passos de tartaruga, né? Matamos algumas coisas, mas é muito forte isso ainda, né? E é bem isso, bloqueia tudo, dinheiro, bloqueia a questão de relacionamentos também. A gente sempre tem um pré-julgamento com as pessoas, sempre que, será, não é? Então, a mente da gente, tudo que a gente começa a querer analisar muito o outro, a querer encontrar coisas, né? E isso aí já é um sinal que tá errado. Tá errado. A gente tem que estar sempre... Claro que a gente tem que se proteger e tem que analisar as coisas, né? Lá do mundo. Mas quando a gente começa muito assim a se preocupar com coisas superficiais, a gente acaba caindo naquela coisa do preconceito. Porque a nossa sociedade é muito preconceituosa. É bem muito forte isso, né? Se tu chega de carro, se tu chega com uma roupa, se tu é loira, se tu é branca, até da pele a gente tem ainda. Pensa, né, Charlene, a questão da cor é algo ainda, o racismo ainda é muito forte. Então, a gente tem que estar sempre de olho. E eu acho que tem que ter meditação, tem que ter afirmação, tem que escutar vídeo do YouTube. Eu escuto todo dia as minhas, as tuas, o Hélio Couto, porque eu sei que tem muita coisa ainda. Porque é que nem... É muito tempo num padrão tóxico. E muito tempo vibrando baixo. E quando a gente começa a descascar a cebola, tem coisa para descascar, né? Sempre tem, né, Charlene? Porque também a gente já nasce num padrão de vítima, né? Dentro da religiosidade, você já nasce sendo vítima, você já nasce com pecado, você já nasce fazendo coisa errada, você já nasce da queda, né, do homem, você já nasce fazendo coisa errada, você já tem um inimigo em potencial que tem, né, ele tem muita força, muito conhecimento, ele te vê, mas você não vê ele, você só vê as atitudes dele, então você está sempre sendo a vítima. Sim. E quando a gente está nesse padrão de ser a vítima, a gente não assume a responsabilidade, né, pela nossa vida. É sempre, é a culpa... Sempre, de um jeito ou de outro, a culpa tem que cair lá no diabo lá, né? Mas a culpa é do sistema, é culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa dos irmãos, não sei o quê, não sei o quê. Não tem mais ninguém para culpar, vamos culpar a luta espiritual, né? Vamos culpar a luta espiritual, é o diabo, então você fica ali naquela luta porque você é vítima, ele está sempre rondando, e quando você expande, você entende, né, e isso também é bíblico, né, que fala que maldição sem causa não pega, daí você tá vivendo uma vida amaldiçoada, e você pensa, nossa, o que eu fiz para merecer isso, o diabo tá me perseguindo de graça, eu não faço nada para ele. Só que daí quando você, né, entende, né, que para você se desconecta dessas energias, elevando a sua vibração, é uma coisa consciente, né, você se torna um adulto. Na Bíblia também fala que o leitinho é dado para as crianças, né? Enquanto eu não consigo me alimentar, alguém vem com uma mamadeira e dá o leite na minha boca para me sobreviver. Então, muito do que se é dentro da igreja é falado, as gotinhas que a gente recebe é desse leitinho para sobrevivência. A partir do momento que eu cresço, eu já sei pegar um garfo, uma faca, cortar ali e me alimento sozinha, e eu posso escolher o que eu vou me alimentar, o que faz bem para mim, o que não faz. Então eu saio daquele padrão, só faço o que o pastor fala que está certo, que o padre fala que está certo, que o irmão, a irmã lá do círculo de oração, a obreiro, o profeta. Enquanto a gente está na religiosidade, a gente procura a resposta lá no profeta, lá no ungido do Senhor. Agora, a partir do momento que você se desconecta da religiosidade, você entende, né, que eu sou, o que
né? Eu sou, é o que Jesus falou. Eu sou, Pai, mostra para eles que que nós somos todos um. Se ele é, eu também sou, porque foi isso que ele falou. E tem uma passagem de Isaías 53, se não me engano, que fala: eu sou o ungido do Senhor, ele me escolheu para levar as boas novas, né? Fala da vinda de Cristo, mas é um texto que nós precisamos ter a mente de Cristo, que a gente tem que colocar, eu sou a ungida do Senhor. Então, eu já não preciso sair perambulando, né, procurando as respostas nos profetas, nos ungidos, né, nos eleitos, nos gurus, nos eleitos, né? Eu preciso elevar a minha vibração, eu preciso trazer essa conexão para a minha vida. É claro, não que a resposta não venha, mas não é uma coisa assim que você sai no desespero procurando, que a tua vibração baixa, né? As coisas vão chegando para você, né? As respostas vão vindo, as pessoas certas vão chegando. Uma frase muito legal, que eu acho muito legal também, que fala que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? E também dentro da Bíblia tem uma passagem que dá para entender nesse sentido também, que fala que o Espírito Santo não nos revela nada que nós não temos capacidade para entender. Então, a partir do momento que começa a surgir algumas coisas para nós, algumas dúvidas, é porque a gente já está gerando certa capacidade para entender. Então, quanto mais a gente se abre, menos dolorido é, né? Com certeza. Então, eu sei que para mim foi muito dolorido porque eu não estava aberta. Então, a vida vem a luta, né? A mente racional e a nossa alma, né? O nosso espírito, que já tem uma carga, né? Que a gente tem várias vidas, não é dessa só, né? E a gente acha que não, mas a gente já tem uma carga de conhecimento e sabedoria, né? Intrínseca da gente, né? Já temos conhecimento e a gente acha que não tem, que a gente é só estudar na faculdade, né? E ter conhecimento, e a gente tem muita sabedoria já espiritual, né? A gente já tem isso dentro da gente, a gente esquece e acha que não tem. E daí vem essa guerra, né? Da mente com o coração e com o espírito. E é bem isso, quanto mais dúvida a gente tem, quanto mais crise a gente tem, mais a gente muda. E quando a gente quer mudar, senão a gente fica lá sofrendo, né, Charlene? Porque a gente só muda com fortes impactos, com dores muito intensas, senão não vai, né? Eu tenho, é um divórcio, é uma morte, é uma doença, daí a gente cai, né? Então... eu gosto de brincar, né, que a vida, ela chega sussurrando para você e fala: acorda, tá na hora, né? Aí você fala: não vou acordar. Daí ela dá o jeitinho, né? Ela puxa a coberta, vira o colchão, vira a cama, não acordou, joga um balde d'água, mas vai acordar. Né? Mas ela primeiro chega. Mas vai chegar uma hora. Deixa eu... E eu acho que o melhor é que a gente vai expandindo a consciência, vai buscando as terapias, o reiki, vai buscando conhecer, vai estudando um pouco, indo no centro espírita, buscando outras formas, estudando em casa também, vendo palestras, e a gente vai começar, as coisas vão se juntando na cabeça da gente, a gente vai tendo uma calma. E daí não precisa mais ser tão dolorido, ser tão difícil como foi. E eu sei que se eu não tivesse tido a minha decisão de mudar, de não quero mais isso, né? De divórcio, de religião, aquela crise existencial, eu não seria uma empreendedora e nem uma terapeuta. Porque eu nem acreditava, eu era concursada, né? Então, a minha mente, eu fui criada que estudar é que trabalhar, o valor é no trabalho e no estudo. Então, eu sou muito valorizada pelos meus pais pelo estudo. Então, eu sempre me achava muito melhor. Eu não estudei, gente, eles não estudaram, eu sei muito mais que eles. Eu era muito prepotente, arrogante, né? Porque vinha muito nisso, assim. Eu sempre segui tudo à risca, eu fui na igreja, eu estudei, então eu tô certinha, tô com os meus positivos.
Só que eu era extremamente, né, orgulhosa, prepotente e muito achando que estava certa. Porque tem que estudar, tem que fazer. Não tem que, muito impositiva. Então a gente tem que estar sempre cuidando, assim, esses tem que fazer, imposições, tudo isso é do ego, isso daí não é de Deus. Deus não, o livre-arbítrio é uma bênção, mas ele nos requer responsabilidade, né, Charlene? Se a gente não tiver responsabilidade com o nosso livre-arbítrio, nada é castigo. Quando a gente vai para a espiritualidade, nada é castigo, tudo é responsabilidade. Eu fiz e agora estou colhendo o que eu plantei, né? Nunca é de graça uma coisa, nunca. É sempre troca, o tempo inteiro. E a vida se torna mais leve quando a gente realmente assume a responsabilidade. Porque enquanto a gente está no padrão do vitimismo, a gente vive um sofrimento muito grande, porque você não tem controle nenhum. Agora, quando você assume a responsabilidade, você olha a vida e fala, nossa, que cagada que eu fiz. Deixa eu arrumar. Verdade. Se é a minha responsabilidade, então eu vou ter que arrumar. E daí começa arrumando, né? A casa tá bagunçada, você não consegue arrumar tudo de uma vez. Você escolhe um lugar, um ambiente, né? Alguma coisa para você arrumar primeiro, né? Primeiro lava a louça, deixa lá escorrendo, depois arruma a cama. E assim é a casa interna da gente, né? Eu despertei e vi que tá aquela bagunça, então eu assumo a responsabilidade e começo a arrumar. E para mim, esse assumir a responsabilidade e começar a arrumar esse processo aconteceu justamente quando eu me enxerguei, né? O tal do se enxerga, né? Que a gente não se enxerga. Quando eu me enxerguei, quando eu tive essa coragem, né? Na verdade, a coragem de olhar para esses lugares mais profundos, olhar para essa sombra e realmente admitir, realmente eu sou assim, realmente eu sou uma pessoa religiosa, realmente eu sou julgadora, realmente existe muito medo dentro de mim, realmente, né, no momento que eu enxerguei tudo isso, eu pude mudar as frases para me identificar quem que realmente eu sou, né, eu sou a luz, eu sou o amor, eu sou a vida, eu sou o quê? Quem eu sou? Nesse momento de transição, a gente não sabe dizer quem é, né? Então, a gente tenta projetar um ser, né? Quem eu serei para me declarar nesse momento quem que eu sou, né? E se transformar, ser naquele momento a nível de consciência, começar a transformar essa consciência para se tornar realmente essa pessoa diferente. E uma coisa que eu quero falar aqui, Charlize, quando a gente fala em crenças religiosas, muitas pessoas pensam que é o fato de acreditar em algo, né? Que confunde-se, né? Quando fala quebrar a religiosidade, crenças religiosas limitantes, confundem, né? Achando que a pessoa não tem mais fé, achando que a pessoa não tem mais temor ao Criador, essa mente pensante, né, o arquiteto da vida, e é justamente ao contrário, é você transcender o que todo mundo fala do seu meio, que todo mundo fala sobre Deus, e você buscar suas próprias experiências sem se pautar nas experiências dos outros, o que os outros vivenciaram. Você passa a viver sua vida, né? É um caminho de maturidade, que geralmente, né, na nossa vida, no cotidiano, o jovem lá, o adolescente, né, quando chega nos 18 anos, fala, eu vou ter 18 anos, eu vou ter liberdade para viver a minha vida, né, e na nossa vida espiritual também tem que ter esse momento, né, um momento que eu me julgo adulta e falo, eu vou ter liberdade para viver a minha vida, fazer as minhas escolhas, né,
fazer o que realmente eu quero, se até aquele momento eu era, eu tinha uma pessoa responsável por mim, a partir de agora, eu sou maior, eu sou de maior, né? Eu sou responsável pelos meus atos. Isso também a gente tem que trazer para a nossa vida espiritual, para conseguir quebrar esses padrões religiosos. Isso não quer dizer que a pessoa não precise mais frequentar uma religião e uma igreja, né? Tem muitas pessoas dentro das igrejas que não são religiosas, né? Que são realmente espiritualizadas, né? E tem muitas pessoas fora da igreja que também são espiritualizadas. E quando a gente compreende isso, a gente cresce. E só de a gente admitir assim, tô repetindo mesmo o que a minha mãe fala. Tô fazendo igualzinho a minha mãe. Tu sabe que antes uma coisa que me irritava muito era dizer que eu era igual a minha mãe, né? Eu ficava muito brava. Eu ficava assim, gente, eu não sou igual a ela, Deus me livre. Eu falava assim, era uma ofensa pra mim, né? Assim, quando alguém fazia, que igual a tua mãe. Ai, eu ficava assim, numa raiva, num horror. E hoje eu já digo, gente, olha, eu sou igual a ela, eu faço igual, tomara que eu faça menos pior, assim, né? Como eu sei que eu faço igual, tomara que eu faça um pouquinho menos, assim, sabe? Pra equilibrar. Por quê? E quando a gente admite, a gente olha pra sombra e a sombra diminui. Agora, eu já escutei muita gente, meu pai é materialista, olha que eu só penso em dinheiro. Julgando, mas vai ver a pessoa igual, tudo que a gente julga, a gente critica, a gente se irrita, a gente tem um pequenininho dentro da gente, porque a gente só reconhece o que a gente tem dentro, senão a gente não reconhece aquilo. Então a gente tem que estar cuidando se a gente está muito, muito irritado, muito exaltado com o outro, por quê, né? Claro, temos justificativas, né? Às vezes acontece mesmo uma grosseria, mas se aquilo tá te doendo tanto, é porque tu precisa curar em ti essa grosseria também, esse materialismo também, ele tá dentro da gente. Então, o materialismo é uma coisa muito forte, né? A gente é muito, assim, apego mesmo. As pessoas são assim, né? A questão do material. E como a gente tem que estar o tempo inteiro, não é só matéria. Calma, relaxa, vai tudo no seu tempo, no seu processo. Porque senão a gente começa a achar que não tem valor, porque precisa produzir, precisa ter as coisas, né? Então a gente tem que estar sempre cuidando isso muito forte. E só para falar, né, que eu fiz o meu mapa contigo e pude olhar assim para coisas muito íntimas e muito assim que sozinho parece que a gente não consegue. A gente consegue enxergar uma parte, mas quando a gente vai numa terapia, quando a gente escuta alguém, escuta uma palestra, escuta algo, faz a gente olhar de novo, né, Charlene? Olhar mais uma vez. Eu sei que eu sou assim, tá, passou. Mas vem lá, a terapeuta fala, Charlene, olha para isso, Charlize. Charlize, olha para isso, Charlene. Entendeu? Quando vem uma terapeuta, a gente consegue olhar melhor do que sozinho. A gente tá muito... Sozinho é muito difícil, né, Charlene? Precisa buscar ajuda, né? Num terapeuta, Precisa. Escutar alguém que sabe mais, porque senão a gente tá ali, ó, preso. Não sabe como pensar diferente. Para você ter uma ideia, minha mente era tão fechada que eu falava assim que as pessoas que tinham uma fé, uma religião e procuravam um psicólogo, elas estavam separadas de Jesus, elas estavam distantes de Jesus. E por mais que muitas vezes eu não falava, eu pensava isso. Quem tem Cristo não tem depressão, né? Logicamente que a pessoa que é evoluída espiritualmente, iluminada, não tem, né? Mas não quer dizer que a pessoa está dentro de uma igreja, cresceu dentro de uma igreja, que ela vai ser essa pessoa iluminada, né? E hoje a minha mentalidade mudou com relação a isso também, que eu já tenho um comportamento totalmente diferente, né? Hoje eu penso assim que todo ser humano precisaria fazer terapia, passar por processos terapêuticos, fazer essas limpezas, né? Fazer esse autoconhecimento desde da infância, né? Buscar o autoconhecimento, buscar ajuda de inúmeras formas. Todas as formas que me for possível buscar essa ajuda para que eu seja melhor, para que eu tenha o controle da minha vida, hoje eu
eu me abro para todo conhecimento que vai me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais plena, uma pessoa mais feliz, né? Uma pessoa mais conectada, uma pessoa mais espiritualizada, porque quanto mais consciente a gente tá, mais espiritualizada a gente é. Mais conectado com a fonte da criação, com a fonte que é Deus, a gente é, né? Então a gente busca, né, de inúmeras formas. A Karine, meditação também era algo que eu tinha uma mentalidade também com relação à meditação terrível, porque eu pensava assim, meditação, o que é meditar? A minha visão de meditação, esvaziar a mente. Qual que é o ditado popular? Mente vazia, oficina do diabo. O que eu fazia? Eu corria de meditação. Meditar, para mim, não. Até dentro da igreja é falado, primeiro você ora, depois você silencia e deixa Deus falar. Só que eu não ficava em silêncio, não, porque eu falava assim, não vou deixar minha cabeça em silêncio, não tem nem como ficar, né? Mas eu pensava, não vou ficar em silêncio, porque se eu ficar muito em silêncio, o diabo entra, então não vou ficar em silêncio. Então eu vou ficar falando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então eu ficava assim, para evitar qualquer brecha, né, naquele momento de silêncio que eu ficava de boca fechada, mas ficava preenchendo minha mente ali, né, para... Então, Jesus teve um trabalho muito forte, assim, para conseguir falar para mim, acorda, menina, né? Foi demais. Que bom que Deus tem paciência, né? Que Ele tem a eternidade, né? Só que a gente não pode mais ficar ali protelando, porque vai vir na dor. E eu só quero, assim, também, que eu vou lançar o meu curso online, o desafio de semana que vem. E o quanto, assim, poder... Eu vou frisar de novo. Fazer um mapa para olhar para as minhas procrastinações, para as minhas... depois eu faço as minhas coisas, depois eu deixo para lá. Peraí que passou. Isso... A gente precisa de alguém, às vezes, para nos dar um empurrão. Porque senão a gente fica sempre deixando, nos auto-sabotando, deixa o demônio é a gente mesmo que faz. É a gente que vai se auto-prejudicando, né? Eu digo, meu Deus, às vezes eu tô com minha treva tá grande, sabe? Então, diminui essa treva pelo amor de Deus, vamos pra frente. Então, eu tô muito feliz de poder estar lançando isso, que é uma coisa que faz tanto tempo que eu tô. E não é de não saber, é de crenças limitantes que eu tinha mesmo. E que a gente tem e precisa estar sempre orando e vigiando. Jesus falou isso e isso é sempre. Vamos finalizar, porque no meu aqui tava 38 minutos. Eu, 38 minutos. Daí fui olhar ali, já deu mais de 1 hora de live. Charlene, então, já deu uma hora a gente começa a conversar, não para. Não para mais, mas é muito bom. 21 e 21, ó, 2/2 de 2022, 21 e 21. Muitos números. Uma sincronia. Olha o meu urso polar aqui, meu Deus do céu. Olha, que lindo! Eu quero todos pra mim, nossa. Ai, um bichinho, eu não queria ter bicho, dava muito trabalho, tinha um monte de criança, um monte de coisa. Agora eu tô apaixonada aqui. Mas eu quero te agradecer, Charlene, porque tu é uma pessoa assim que a Eliane falou de ti pra mim e eu fiz o meu mapa graças a Lia, né, que me orientou e foi muito bom, destravou muitas coisas na minha mente. E o teu canal do YouTube também é muito importante e precisa, né? Eu tenho também meu canal lá e quanto mais ouve o da Charlene, que é de manhã, sempre de manhã, né, cedinho, que tu lança, né? Sempre cedinho. O meu é sempre de noite, às 21 horas. Aí escuta um de manhã, quando acorda, e escuta o outro de noite, antes de dormir. Então, a gente está sempre abençoado, né? Por quê? Porque a mente é muito suja. A gente tem que estar limpando a nossa mente, que nem a gente limpa o nosso corpo. Então, precisa limpar essa mente negativa. Mas eu tô orando uma Liga TV, a mãe liga dizendo uma coisa ruim. A gente está sempre, né, com coisas... Precisa orar e vigiar mesmo. Precisa trabalhar essa espiritualidade. Eu que agradeço, Charlize, a oportunidade de estar aqui com você nessa série de lives. Uma honra para mim. Sucesso no seu curso. Tenho certeza que vai ser luz aí para tantas divas que precisam, né, dessa luz. Que tu de 21 dias de amor próprio, vai ser uma mais.
Ah, é um processo tão longo, né? A gente precisa muito desses processos, desses trabalhos, desse desenvolvimento, mas que bom que você também está aí, levando a sua luz, expandindo a sua luz, e a gente só expande a nossa luz quando a gente olha, né, os nossos pontos negativos, e para depois ajudar outras pessoas, né, a fazerem esse mesmo processo, e quanto mais pessoas com mente expandida no planeta, melhor. Mais a consciência de Cristo vai sendo gerada, né, a consciência verdadeira de Cristo vai sendo gerada, e mais o nosso universo cresce. Com certeza. Muito bom. Ah, vou tirar só uma fotinho pra gente depois. Eu já tirei aqui. Vou salvar a live aqui, depois eu te mando essa live também para tu salvar no teu canal. E vamos continuar a parceria, que é muito bom poder contar contigo. Um beijo. Beijo para quem nos assistiu. Beijo. Então, vamos continuar nos falando. Obrigado para todas as meninas que passaram aí. Tá bom. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.